Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia. Esse aqui é o meu canal, eu compartilho um pouco da minha rotina, do meu dia a dia e dicas também para quem tá tentando engravidar, para as tentantes. E hoje eu vim trazer um vídeo, gente, que assim, não é um vídeo extremamente feliz, não é tão alto astral assim, é um pouco diferente, na verdade, do que eu venho trazer aqui. Mas eu me senti na responsabilidade de trazer esse vídeo para o meu público e algumas meninas que me acompanham aqui têm um super carinho de deixar as experiências delas, os relatos delas no meu vídeo do chá. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo gravado de Uxi Amarelo e Unha de Gato que eu vou deixar aqui no card. E conforme eu for mencionando, se eu esquecer de deixar alguma coisa no card, eu coloco na descrição pra vocês. Mas eu gravei um vídeo sobre o chá de Uxi Amarelo e Unha de Gato, que ele é um chá usado pra tentar engravidar, pra ajudar a engravidar. E eu usei ele mais ou menos por 3 ciclos, gente. Umas 3 vezes eu tentei e eu vim contar pra vocês por que não deu certo pra mim. Por que os chás não funcionaram pra mim. Eu me senti nessa obrigação de vir contar, porque eu acho que quando a gente acha uma dica, uma coisa legal pra compartilhar, que a gente influencia pessoas, porque querendo ou não, a gente influencia, a gente se ajuda aqui no YouTube, se ajuda no Instagram, tenta se ajudar de várias formas, trazendo dicas positivas. Quando dá errado ou quando o resultado não é satisfatório, a gente também tem que contar o porquê. E eu vim trazer, gente, esse vídeo, que como eu falei no início, eu não queria estar gravando esse vídeo. O que eu tô passando é uma situação difícil, tá? Então, se eu ficar meio assim pra falar, não fluir tão bem logo no início do vídeo, vocês me desculpem, eu vou tentar deixar o mais breve e mais explicativo possível, mas é que ainda é um assunto um pouco delicado para eu estar falando. Mas hoje foi o dia que eu me senti até, digamos assim, um pouco mais confortável de estar trazendo essa situação para vocês, porque hoje eu tava esperando que talvez eu tivesse algum resultado positivo com as minhas tentativas desse mês, mas não funcionou. A minha menstruação desceu hoje, então eu já fiquei naquele estado que só tentante sabe como é que é, a gente já fica fragilizada, fica um pouco triste. E eu vim trazer o motivo, do porquê que os chás não deram certo pra mim, gente. E a culpa não foi do chá, não foi porque o chá não é efetivo. E por que eu vim trazer esse vídeo? Eu pensei, poxa, se isso acontece comigo, isso acontece com muitas mulheres, isso acontece com muitas meninas. E a gente sempre tende, gente, quando vai tentar engravidar ou quando o casal tá tentando engravidar, a ir por um caminho que a gente sempre procura saber sobre a mulher. Infelizmente, socialmente, a gente aprendeu a procurar sempre a culpa, digamos assim, a procurar os motivos do não sucesso na mulher. Pelo fato também da mulher precisar fazer muito mais exames que os homens, geralmente quando a gente quer engravidar, a gente procura o ginecologista e faz transvaginal e faz exame de sangue, verifica hormônio, faz contagem de folículo quando é necessário, são vários passos. E a mulher, sim, ela pode ter vários problemas que são empecilhos para engravidar, como, por exemplo, ovários policísticos, problema nas trompas, algum tipo de obstrução, miomas, enfim, são vários problemas que a mulher pode ter, ciclos anovulatórios, acho que é assim que se fala, mulheres que não ovulam ou que o óvulo não amadurece, são várias coisas que a gente pensa. Então, comigo não foi diferente. Quando a gente decidiu, eu claramente fui buscar meu médico, fui buscar fazer os exames de hormônio para saber como é que eu tava, se minha saúde estava boa, se estava tudo ok, já comecei a tomar o ácido fólico, segui as recomendações, fiz tudo bonitinho. E o Bruno, que é meu marido, ele já tinha feito uns exames mais básicos anteriormente, uns meses atrás, de hemograma, para saber se tá tudo bem. Nós somos bem ativos, a gente treina toda semana, a gente treina todos os dias de segunda a sexta. Então, assim, aparentemente, nossa saúde estava boa. Foi uma época que ele fez exames até cardiológicos. Fez uma bateria muito completa, assim. Eu lembro muito do médico dele frisar de que a saúde dele era de ferro, que ele estava super bem. E realmente, ali no que ele tinha pedido, ele estava muito bem. No coração não tinha nada, os exames de sangue tudo batendo, nenhum indício de diabetes, nada baixo demais, nada alto demais. Taxa de colesterol, tudo no lugar.
Então, quando a gente viu que tava tudo bem com ele, digamos assim, nessa parte, a gente foi fazer a minha parte, né? Procurar ginecologista, fazer transvaginal, Papa Nicolau, o preventivo, o exame de rotina, enfim, toda aquela coisa da mulher. E comigo, gente, também tava super bem. Só que começou a bater algumas dúvidas na minha cabeça, porque já vai fazer quase um ano que a gente tá tentando. Quem é tentante sabe, gente, quando vai batendo na casa do ano, por mais que o médico fale, a médica fale que é normal, o casal que tenta engravidar até um ano não conseguir, é super normal, não é um quadro de fertilidade, a gente começa a inculcar e querer saber. E eu lembro que em um dos vídeos que eu postei nos meus stories sobre os chás de uxi amarelo e unha de gato, salvo engano, um amigo meu me mandou um direct e falou assim: Paty, seu marido já fez os exames dele? Porque os espermatozoides podem não estar conseguindo chegar no óvulo e fecundar. E aquilo me deu uma luz que eu falei, nossa, realmente, o Bruno não fez exame. E minha médica tinha pedido pra ele fazer, mas assim, no final do ano, ela falou, olha, Patrícia, se chegar a dezembro, vocês não conseguirem, aí vocês podem partir pra fazer a esterossalpingografia, que eu acabei antecipando, vou deixar o card aqui, eu vou deixar na descrição, que é um exame mais invasivo, para saber se o contraste, né, na hora do exame lá, passa pelas trompas e faz o caminho certinho, para saber se você não tem nenhuma obstrução. Então, para a mulher, ele é super importante. Ela passou esse para mim e passou o espermograma pro Bruno e falou, olha, se até dezembro vocês não conseguirem, vocês fazem esses exames. Só que aí começou a bater essas incertezas e eu falei, poxa, eu já tô fazendo tanto exame, eu já tava vindo fazendo uma bateria de exame de sangue, de hormônio e tal. Falei, vamos fazer essa ístero pra saber se eu não tô tendo nenhum tipo de obstrução, vamos lá atrás. E aí, junto com isso, eu marquei o do Bruno também. E aí, ele foi fazer o espermograma. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, às vezes, a gente fica tão focada na gente, de tipo, eu preciso fazer exame, será que eu tenho algum problema? Quando a gente conta pra alguém que a gente tá tentando engravidar, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, mas você tem algum problema? É sempre muito focado na mulher. Mas você ovula direitinho, mas você tem o muco, mas é tudo muito focado pra mulher. E a gente acaba deixando o parceiro de lado ou até por recomendação dos médicos, gente, o espermograma. Dificilmente um casal que tá tentando engravidar tem médicos que pedem, mas dificilmente o médico logo de cara ele já pede um espermograma. É sempre primeiro os exames da mulher. Tanto que o meu falou, a médica já falou no final, quando já tava tudo certo comigo, ela falou, se não der certo, aí você faz o espermograma. Mas eu recomendo fortemente que você que tá me assistindo, faça o exame do seu parceiro, converse com seu parceiro, com seu marido, com seu namorado, com quem você tá tentando ter esse bebê, esse filho, pra ver se não existe nenhum tipo de problema, gente. Porque o homem, ele precisa de um exame só, que diz muito sobre ele. A mulher, ela precisa fazer um conjunto, mas o homem, com um examezinho, você já descobre um monte de coisa. E aí que veio uma notícia que eu não esperava. Eu fiz errado, gente. Já vou dizer que eu sou muito ansiosa, eu tenho um quadro aí de ansiedade. Então, quando o Bruno fez o exame, eu fiz a asnice de abrir o resultado de exame dele. E foi muito negativo, foi um exame muito ruim. Eu já sabia que era ruim porque ele é meio que intuitivo, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você leve no médico, que entenda, para fazer a leitura desse exame para você. Mas como ele já é muito... como é que eu posso falar? Explícito, assim, tipo, já tá lá dizendo o que é certo, o que é errado, já vem os parâmetros, a gente começa a comparar. E quando eu abri, gente, o exame tá até aqui comigo, esse exame, ele é um espermograma, que ele vem com a morfologia que é chamada morfologia de Krieger. Não sei como é que é o nome, depois vocês procuram aí. Que diz, gente, mais ou menos, qual a porcentagem de espermatozoides saudáveis, bons, tem, né, no homem, naquele momento que ele fez o exame, naquela amostra. Quantos são atípicos e quantos são típicos, ou seja, quantos são típicos, normais, com a formação com a cabeça, com a cauda, com tudo bonitinho, e quantos vêm com anomalia, na cabeça, na cauda ou na peça intermediária. E no do Bruno, o típico nesse primeiro exame deu 0% de espermatozoides típicos, que significava que nesse exame dele não se encontrou nenhum espermatozoide normal. E é claro que a gente vai pra internet, né, já joga no Google, já entra em desespero. Eu fiquei muito mal, gente, porque eu falei, caramba, 0 é muito crítico. Eu lembro que, pelo critério da morfologia de Krieger,
a porcentagem que deveria ser o mínimo considerado, que já era baixo, mas era dentro, assim, do meio normal, era 4%, mas dele deu 0. Então eu falei, nossa. E aí quando você vai pesquisar, já vem um monte de sugestão de vídeo, já vem falando sobre FIV, já vem falando sobre inseminação artificial, que é muito difícil quando tem esse quadro, conseguir engravidar da forma natural. Então, assim, o meu desespero foi tipo, nossa, tô dentro do quadro de infertilidade. Caraca. E eu... Foi assim, gente, foi muito ruim. É uma situação que ela não é fácil. Mas a gente foi atrás de ajuda médica, a gente foi atrás de ajuda profissional para tentar entender. Então eu procurei, depois, né, do baque, chorei muito, fiquei muito mal, fiquei bem para baixo, porque eu realmente... Quando a gente fala em fertilização in vitro, gente, todo mundo sabe que é um tratamento que é extremamente caro. A gente tá falando de algo aí de 15 mil, 20 mil reais. Inseminação artificial a partir de 4 mil reais. Então, assim, são coisas que são extremamente caras. Eu acompanho alguns canais no YouTube de algumas youtubers que eu já assistia e que eu assisto, que tiveram problemas com fertilidade, tiveram dificuldade para engravidar, e que eu acompanhei esse processo dessas tentativas e o quanto o caminho em si é doloroso para quem tem problema. Quem é mulher que tem algum probleminha aí sabe do que eu tô falando. Quem tem um parceiro que tem esse problema também sabe do que eu tô falando. Que a gente, quando imagina o caminho, a gente já sofre antes. Porque o que você pensava que podia ser rápido, podia ser pra ontem, pra amanhã, pode se transformar em algo que você não é palpável mais, sabe? Não é tátil. Não é mais pra daqui um mês, não é mais pra semana que vem, não é até o final do ano, é, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente fica perdido, a gente não sabe mais. Então, e aí, gente, desse exame dele, 0% dos espermatozoides eram típicos, ou seja, normais, 100% eram anormais, 91 desses tinham um problema na cabeça, tipo, é porque o espermatozoide, gente, quando a gente estuda que é lá em ciências, lá anos atrás, ele é, né, um bichinho que tem cabeça, tem a parte do meio e tem uma cauda. Então, dos dele, 91% tinha um problema na cabeça. Ou a cabeça era muito grande, ou muito pesada, ou muito pequena, ou ele não se locomovia. E aí você tem que olhar também a motilidade, que é a capacidade que os espermatozoides têm de se locomover. Por isso é importante que você não faça que nem eu, não vá ler sozinho e ficar louco sozinho. Então, a gente conversou muito, foi um processo muito complicado, mas eu fui atrás de um bom urologista, que é o médico do homem, né, que entendesse também dessa parte de fertilidade, que entendesse dessas questões de infertilidade, para tentar entender o que estava acontecendo, o que poderia ter ocasionado esse resultado. E aí, gente, eu encontrei um urologista muito bom, o Dr. Tiago, que conversou com a gente, né, e falou, olha, não dá para levar o primeiro espermograma assim tão a ferro e fogo, porque foi só um exame, então não dá pra gente se basear em um só. As condições do local que é feito, o dia que é feito, tudo influi muito. Então, assim, parece um resultado muito ruim, mas vamos tentar fazer num laboratório melhor, né, com estrutura melhor. E vou pedir os exames das taxas hormonais, do eixo hormonal dele, pra gente ver como que ele tá. E isso é muito importante, ele pediu exames muito específicos, né, de hormônios, que é testosterona, LH, enfim. São várias coisas que precisam ser avaliadas. Então, a gente partiu para essa parte de fazer novos exames. Ele teve que fazer exame de sangue, ele teve que fazer uma ultrassonografia testicular, que deu um pouco de varicocele ali. No próprio exame físico que o médico fez, ele achou um pouquinho de varicocele. Não vou entrar muito na questão varicocele, gente, porque é um tema muito abrangente, eu não entendo muito sobre o assunto, mas é algo que tem a ver com a passagem sanguínea nos testículos e que causa algumas obstruções. Mas depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, tinha um grau leve de varicocele, que a gente foi avaliar, a gente foi fazer esses exames de sangue, foi repetir o espermograma, num laboratório bem melhor, em São Paulo. Vou deixar o nome para ajudar quem mora aqui em São Paulo, gente, porque o valor não é caro. O laboratório, ele é muito organizadinho, eles são super profissionais lá. Tem a salinha com poltrona, é super bem equipado, super bem discreto.
Diferente do primeiro local que a gente fez, que não era tão bom e não tinha uma estrutura legal e se influiu também, ele tava nervoso, então o médico dele falou que tudo isso podia influenciar, a gente foi para um outro local, que é o Labs, fica em São Paulo, tá? Então o Labs é um ótimo lugar. E aí ele fez uma nova coleta lá no Labs, do espermograma. A gente pegou todos esses resultados e levou no médico dele de novo. E o que a gente descobriu? A concentração de espermatozoides tinha melhorado, então a quantidade aumentou. De espermatozoides normais com formatos ovais, a taxa dele de 0 do primeiro exame já foi nesse segundo para 4%, que é o que tem que dar segundo o critério de Kruger, maior ou igual a 4, então o 4 deu entre aspas normal. Porém, a motilidade tá muito baixa. E o que vem dizendo aqui, gente? A motilidade, pelo que eu entendi, é a capacidade que os espermatozoides têm de nadar e de encontrar o óvulo e fazer a fecundação. E aí aqui nesse espermograma ele vem detalhado, divididinho, como espermogramas móveis progressivos rápidos, ou seja, os que têm a capacidade de nadar rápido, que tem maior chance de fecundação. Vem os espermatozoides móveis progressivos lentos, que são os que nadam, mas nadam bem mais devagar, e isso diminui a chance de fecundação no óvulo. E a gente tem os espermatozoides móveis não progressivos, que são os que ficam parados. E temos não progressivos são os que não vão nadar, e tem os imóveis, que aí sim são os que existem ali, mas eles estão vivos, mas eles estão parados por algum motivo, eles não estão nadando. Então, de 100% dos espermatozoides, 84 nesse segundo resultado dele permaneciam imóveis. Ainda era um número muito alto, gente. De motilidade total, que é a capacidade deles nadarem, deu 16%, e a taxa deveria ser igual a 42%, maior ou igual a 42%, para ser considerado bom, para ser considerado que eles tinham capacidade de nadar e de fazer a fecundação legal. O dele deu 16%, o critério era 42%. Então, ainda assim, deu baixinho. De progressivos rápidos só deu 1%, de progressivos lentos 13% e não progressíveis 2%, e imóveis parados 84%. Então, assim, ainda continuava ruim. Os hormônios deles tava mais ou menos, mas tinha que fazer alguns equilíbrios. E a gente, quando levou isso pro médico, ele conversou muito com a gente, falou que já viu espermogramas piores, casais conseguirem, e já viu melhores, casais não conseguirem. Então, era algo muito relativo para ele poder dizer ainda se seria viável uma gravidez natural ou não. Mas que tinha chance, que ele ia passar o tratamento pro Bruno, tanto para melhorar a qualidade dos espermatozoides, quanto fazer o equilíbrio dos hormônios dele, das taxas de testosterona que precisava mexer. Então ele passou uma medicação, eu não vou passar o nome da medicação, gente, porque medicação é algo que é realmente muito pessoal, é do médico, né, de ver o que o médico vai pedir, para fazer esse equilíbrio hormonal. E eu fui buscar nas enquetes do Baby Center e de outros lugares coisas que poderiam melhorar, remédios que pudessem melhorar, suplementos que pudessem melhorar e que são naturais. Perguntei para o médico dele se ele podia tomar, ele falou que sim. Então hoje ele toma tríbulos terrestres, você encontra em farmácia de manipulação, é natural, então não tem nenhuma contraindicação, esses eu posso falar o nome. Hoje ele toma tríbulos terrestres, toma maca peruana, toma zinco, toma ômega 3, toma polivitamínico masculino, tem alguns específicos, e toma ácido fólico, fora o remédio que o médico passou. E aí, gente, ele falou pra gente retornar lá dentro de 3 meses pra ver se essas taxas hormonais, se esse eixo hormonal ele equilibrou, se ele melhorou, se teve alguma progressão, se precisa mexer na medicação, se tem que entrar com Clomid ou com outra medicação ou não. Mas sim, né, de certa forma a gente tá aí, infelizmente, dentro de um quadro de infertilidade, de certa forma, porque a gente tá tratando e a gente não vai conseguir engravidar, pelo menos assim, aparentemente, não com tanta facilidade que nem os casais que a mulher tá 100% saudável e o homem tá 100% saudável por conta desse problema. Eu demorei trazer esse vídeo, gente, porque eu não queria vir pra cá totalmente crua de informação e nem despreparada. Emocionalmente eu tava muito abalada, eu ainda não tô
100% feliz, eu tenho que ser sincera com vocês, a gente desanima um pouco, eu sei que a gente não pode desistir, eu tenho orado muito, eu tenho confiado muito, mas nem tudo sai sempre do jeito que a gente quer, então eu tenho que trazer também quando as coisas não saem tão bem quanto a gente esperava, e tenho que ser sincera com as meninas que me seguem aqui, que confiam nas dicas que eu trago, que confiaram na dica do chá, que pode sim ser muito válido, gente, se você não tem nenhum problema, se seu marido, seu parceiro não tem nenhum problema. Então, assim, o motivo maior de eu estar trazendo esse vídeo hoje é para alertar as mulheres que estão tentando engravidar há um tempo a não só se cuidarem, mas também cuidarem dos parceiros, levar eles no urologista, conversar. É um exame que é muito chato, gente, do homem fazer, então tem que ser compreensível, tem que ser no tempo deles. Mas, assim, recomendo mesmo que vocês procurem um bom urologista para o parceiro de vocês e façam esse exame, porque ele é de extrema importância para saber a qualidade dos espermatozoides, se eles estão sendo ou não capazes de chegar até o óvulo, que no nosso caso é meio que uma faltinha de força para poder nadar. Então eu não sei se a gente vai conseguir da forma natural, não sei se a gente vai ter que partir para uma reprodução assistida. Financeiramente falando, agora é inviável para mim, então realmente a gente vai tentar pelos meios naturais de reposição hormonal, dos manipulados que ajudam, que é o Tribulus, que é a maca, que eu deixei os nomes aqui. E esse é um quadro, gente, eu não sei se estou pronunciando, de astenozoospermia, que é justamente ao que se refere à condição, à motilidade dos espermatozoides, porque eles não têm força o suficiente para chegar até o óvulo, que é o que está acontecendo com a gente. E é isso, esse é o motivo principal de eu ter trazido o vídeo, é no intuito de ajudar, caso vocês estejam enfrentando algum tipo de dificuldade no caminho, vá também fazer os exames do seu parceiro. É extremamente importante, não deixe para depois. Por um lado, eu dou graças a Deus de a gente ter descoberto isso antes do final do ano, antes de bater um ano de tentativa, que já tá quase na casa do ano. Mas eu procurei minha médica de novo, conversei com ela, ela olhou o resultado da minha ístero, que era aquele exame que eu vou deixar aqui no card que eu fiz, que ele é um pouco dolorido, mas comigo tá tudo bem, graças a Deus, eu não tenho nada. Eu continuo tomando ácido fólico, agora ele toma junto comigo também, então é muito importante tratar o casal, tá, gente? E eu espero muito que esse vídeo te ajude de alguma forma, que alguns dos remédios que eu tenha falado aqui manipulados ajude também a melhorar a qualidade, né, dos espermatozoides ou a concentração. Não é um milagre, a gente tem que ter acompanhamento médico, mas eu acho que dica boa é para ser compartilhada. A gente tem que se ajudar também das maneiras naturais que puderem existir pra gente compartilhar, porque só quem passa por esse processo sabe que não é fácil. Então, o que eu puder estar deixando aqui referente a isso de ajuda, eu vou estar deixando. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, que eu puder e que tiver meu alcance, do meu conhecimento, eu vou estar trazendo aqui também. Por enquanto, a gente segue em tratamento, como eu falei anteriormente, tomando as medicações. Vamos repetir todos os exames daqui 3 meses para ver se teve alguma diferença, se vai precisar fazer algum ajuste. E a gente segue aí. Eu desejo muitos positivos para vocês, muitos beijos super férteis aí e tudo de melhor, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma resenha e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você conhece alguém que já passou por essa situação, que precisa de algum conselho desse tipo, já encaminha para essa pessoa.